Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal e olha o projeto que a gente vai aprontar no vídeo de hoje. Tá bem bonito mesmo e você pode utilizar para ganhar dinheiro. Eu coloquei aqui carros, você pode colocar o que for e vender esse projeto. Inclusive, ele nasceu de uma necessidade real. Eu comprei um carro novo, galera. Inclusive, eu vou postar tudo sobre o carro novo no meu canal pessoal. Aqui, ó, no canal Rodolfo Mori, eu tô postando coisas mais pessoais, algumas coisas da minha vida. Se quiser acompanhar os bastidores, segue aqui, se inscreve no canal Rodolfo Mori. Aqui é a programação. Mas por que surgiu a ideia desse site? Comprei o carro novo, tava conversando com o Felipe, que me ajudou a encontrar esse carro, e ele falou: Rodolfo, tô precisando de um site, você que mexe com programação. E eu pensei, poxa, empresário tá precisando de um site, vai sobrar pros meus alunos ganhar uma graninha, né? Por isso que eu tô trazendo esse super site que você pode vender pro empresário aí do ramo automotivo ou pode transformar ele de outro jeito e vender aí pros seus clientes. Inclusive, assiste até o final, que no final eu vou te ensinar como você publica esse site de forma profissional e aí já ganha uma graninha com esse site. Só um detalhe, a gente vai utilizar HTML, CSS, JavaScript, várias tecnologias e tem curso de tudo isso aqui no canal. Então se você ficar meio perdido, aqui no card, aqui na descrição vai ter os links. E já deixa aquele like maroto, se inscreva porque toda semana tem vídeo pra te ajudar com código. Bora pro VS Code, bora codar essa aplicação maravilhosa. Então, estou aqui com o VS Code aberto. Se você não conhece esse programa, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo vídeo de VS Code. Você vai aqui em abrir pasta ou pode ir aqui em arquivo abrir e vamos começar nosso projeto. Escolha uma pasta aí no seu computador. Eu já deixei uma aqui criada na área de trabalho. Você pode criar uma, tá vazia. E vamos começar pelo HTML, tá bom? Eu vou clicar aqui na pastinha, criar um arquivo chamado de index.html. Eu te recomendo muito que esse arquivo chame index.html. Por quê? Porque lá no final eu vou te explicar. Tá bom? Assiste o vídeo até o final, que no final eu te explico, mas é importante que esse arquivo tenha esse nome. Vou digitar aqui HTML, vai ter essa opção, HTML 2.5, eu clico nela e já vai montar aqui a base do nosso HTML. Rodolfo, eu não estou entendendo nada aqui. Tem curso de HTML no canal, saiu esses dias, tá fresquinho, ensinando HTML de graça, de uma forma didática, tá no card e aqui embaixo, tá bom? PTBR aqui. Vou mudar aqui para FP Selection, ok? O título do nosso site. E já vou pegar nossas imagens. Vou criar uma pasta aqui chamada IMG para as nossas imagens. Você pode chamar como você quiser a nossa pasta. E vou arrastar as imagens para essa pasta. Rodolfo, eu quero as imagens, eu quero imagens. As imagens estão aqui embaixo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo com as imagens. Lembrando que o nosso projeto tem que ficar assim. Você troca os carros, você faz o que você quiser, tá bom? Pode fazer com fruta, legumes. Você pode fazer com câmera, com celular. Esse site aqui, a base dele vai servir para você ganhar uma grana fazendo uns sites aí para os seus clientes. Vamos começar então pelo HTML. Eu gosto de começar meus projetos de cima para baixo. Lembrando que o HTML vai ser só a estrutura. Então vamos tacar tudo na tela e depois a gente vem estilizando. Eu vou começar aqui por esse header aqui, ó, tá bom? A gente tem aqui uma imagem e temos aqui uns botõezitos. Vamos colocá-los aqui então. Eu vou chamar esse cara de header. A gente pode usar o HTML semântico. Dentro do header eu vou ter a minha imagem, tá certo? Então eu vou colocar aqui src, imagem, e vai ser essa logo aqui. Tranquilo? Vou colocar o texto alternativo, logo fp. E aqui dentro do header também eu vou ter o meu menu de navegação, que é o meu nav. E dentro do meu nav eu vou ter uma lista ali, que é o L, que é a lista. E cada item da lista, que vai ser a home. Ali eu vou ter também o carros e o fale conosco. Ali. Opa. Tá difícil, Rodolfo. Fale conosco. Tá bom? Como a gente não vai ter outras seções dentro do nosso site, eu não vou colocar um link aqui, mas você poderia fazer isso aqui, ó. Poderia colocar um link aqui dentro também, que é esse home ia virar um link, tá certo? Para te levar para algum lugar. Mas, entretanto, como a gente não vai colocar, nesse vídeo a gente não vai colocar essa parte, eu vou deixar só ali para ficar mais simples. Ok, Rodolfo, mas eu não tô vendo meu site. Ah, legal. Vamos ver o que a gente está fazendo. Aqui nas extensões do VS Code, eu gosto de uma extensão chamada Live Server. Live Server, tá bom? E aí,
Com essa extensão instalada, você clica com o botão direito, Open with Live Server, e aí ele vai abrir no navegador para nós. O logo da FP Selection está muito grande, por isso que ele está ocupando esse espaço. Lembrando que o fundo dele é branco, então ele não aparece aqui. Ele criou essa pasta VS Code, você pode ignorar, pode deletar, você faz o que você quiser. E detalhe importante, eu quero a sugestão de vocês, então dá um pause agora nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você quer nesse canal. Você quer mais projetos? Projetos com React, com Node? Você quer vídeos falando de carreira? Preciso da sua ajuda, então comenta aqui embaixo quais vídeos você quer aqui no canal. Quero saber os assuntos para eu trazer aqui para vocês. Vamos continuar então, nosso menu aqui já está pronto. Agora a gente precisa colocar os demais itens. A gente precisa colocar esse carro, esses textos, botão e estas cositas mas aqui, tá certo? Então vamos continuar. A primeira coisa que eu vou colocar, eu vou criar aqui uma caixona. Uma caixa. Então, o que eu vou fazer? Vou até dar uma pause no vídeo e vou desenhar exatamente o que a gente vai fazer. Olha só, basicamente é isso que a gente vai ter. Aqui eu tenho o meu body, né? Esse verdinho é o meu body. E dentro do meu body, eu tenho um header aqui em cima. A gente vai criar uma section. Dentro dessa section, a gente vai ter os nossos itens. Quem que são os itens? São esses caras aqui, ó. Então, esse aqui é um item, esse aqui é outro item e assim por diante. E mais lá embaixo, a gente também vai ter esses carinhas aqui, ó. Que é esses botõezinhos e esses daqui, tá bom? Esses daqui a gente vai até colocar do lado de fora, esses botões aqui. Tranquilo? Então, agora que vocês já entenderam o que a gente vai fazer, vamos colocar a mão na massa. Para isso, a gente vai continuar aqui. Eu vou criar a nossa section, certo? E dentro da nossa section, eu vou criar aqui uma div, que já vou até colocar a classe dela, que vai ser a list, que vai facilitar a gente utilizar depois lá no HTML. E dentro de list, a gente vai ter uma div também, que é a nossa classe item, tá bom? Vão ser 3 itens, porque eu tenho um carrossel com 3 posições, você poderia colocar 2, 4, enfim, quantos você quiser. Então, e depois lá no fundo a gente vai criar este botãozinhos aqui e este aqui também. Tranquilo? Então, dentro do nosso item, a gente vai ter algumas coisas. A primeira coisa que eu vou ter aqui é esta imagem aqui, ó. Eu vou ter essa imagem aqui. Essa imagem, para facilitar a gente lidar com ela, eu vou colocar dentro de uma div também, tá certo? Vou chamar essa, já vou dando classe para tudo para facilitar. Eu vou chamar ela de car image e aqui dentro a gente coloca a imagem do nosso carro. Então, ponto barra, vou começar aqui com a imagem 1, alt, imagem carro, nosso texto alternativo e beleza. Já tenho minha imagem aqui. Depois da imagem, eu vou ter alguns conteúdos. O que é os conteúdos? É esse texto, esse outro texto, esse outro texto, esse botão. Então, eu preciso jogar esses conteúdos na tela. E aí, eu vou colocar numa div separada para facilitar a nossa estilização. Vou dar uma classe também para esses caras, vou chamar de content, que é a abreviação de conteúdo. Eu gosto de colocar tudo em inglês, se quiser colocar em português, não tem problema. Tem empresa que usa inglês, tem empresa que usa em português. Já trabalhei em empresa que era em português, já trabalhei em empresa que era em inglês. Então, vai do gosto do freguês, sem frescura. Tranquilo? Vou criar um parágrafo aqui, ó, que é esse parágrafo aqui em cima, ó, por exemplo, único dono. Você coloca o que você quiser. Vou colocar aqui, ó, único dono. Você poderia colocar outra informação do carro, o ano, tudo mais, enfim. Ok? Eu vou dar uma classe para esse texto aqui. Eu vou chamar de... Cara, eu sou péssimo em dar nome para classes. Péssimo. Eu vou colocar aqui, ó, car information. Isso aqui vai ser a car information, que é a informação do carro, o nosso parágrafo. Abaixo do parágrafo eu vou colocar um H2, que vai ser esse texto maior aqui. Ferrari. Vou colocar aqui Ferrari. Vamos dar uma classe aqui para facilitar lá quando a gente for para o CSS. Essa aqui eu acho que nem vai precisar de classe, porque como é um H2, só vai ter ele no texto todo, no contexto todo. Eu não vou colocar uma classe por enquanto, eu acho que não vai precisar. Aqui a gente vai ter outro parágrafo, que vai ser a nossa description, que é essa descrição aqui menor, tá certo? Esse texto menor. Vou chamar de description. Aqui dentro, é só você escrever Loren, assim, ó, tá vendo? Loren, apertar, e ele vai completar com texto completamente aleatório.
aleatório, tá bom? Vamos ver como tá ficando, ó. Estamos jogando, ó. O carro tá aqui, ó, o único dono, Ferrari e um texto aleatório. Beleza! Rodolfo, tá horrível, tá feio. Eu sei. Daqui a pouco a gente vem com o CSS. Inclusive tem curso de CSS no canal. Inclusive, nesse momento, você já pode dar o like, que nos ajuda bastante. Tá bom? O nosso botão tá escrito, dê o like. Não, tá escrito saiba mais. Aí você pode colocar o que você quiser. Saiba mais. Tá bom? Botãozinho, saiba mais. E basicamente a gente terminou essa parte aqui. O que tá faltando é este carinha aqui, ó. Estes botõezitos aqui. Esses botõezitos, como eu já tinha falado para vocês, ó, aqui no Scroll Draw, vou colocar aqui, ó. Eles vão ficar fora disso aqui, ó. Fora, aqui fora, tá bom? A gente vai pular tudo isso aqui e vai criar nossos botões do lado de fora. Então, aqui fora, ó, presta atenção. Fora da nossa list, ó. List. A gente tem a list, aí tem o item, tá certo? E aqui fora do list, do item, a gente tem a section, mas eu vou criar esses botões dentro da section. O primeiro eu vou criar aqui, vai ser nossas setinhas. Eu já vou dar uma classe aqui, vou chamar de arrows, que é seta em inglês, setinha. E aí vão ser 2 botões. Vou colocar o botão 1. Dentro do botão vai ter uma imagem, né? Que é a imagem da seta. Então, eu vou colocar aqui, ó, src. Opa, src. Ponto barra. Já tá lá nas minhas imagens. Aqui, ó, arrow.svg. Tá bom? Pode colocar um texto alternativo também. Seta. Essa aqui é a seta esquerda. E aí nós temos a seta direita. Agora, vai chover de gente nos comentários falando. Seguinte, olha só a nossa seta. Rodolfo, só tem uma seta. Só tem a seta pro lado direito. E agora? Quem poderá nos salvar? Como que a gente vai fazer isso? Todas as setas são pro lado direito. E agora? Calma, calma, jovem gafanhoto. Nesse momento você pode ir nos comentários, mas é para falar o que você quer aqui no canal, o que você tá achando do vídeo. Comenta aí alguma coisa que ajuda pra caramba. Olha, eu gasto horas e horas pra fazer esse vídeo. Quando você comenta, eu fico feliz pra gravar mais vídeos pra vocês. Fico felizão. Inclusive, nossa placa do YouTube chegou, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito obrigado vocês que curtem, comentam, compartilham, assistam vídeos do canal. Chegamos a 100 mil graças a vocês. Vamos lá para a próxima div. A próxima div vai ser esses carinhas aqui, ó. Ó, esses caras aqui, ó. Ó, esses daqui. Tá bom? Tá bom? Vai ser esses carinhas aqui. Eita, até travou aqui. Vamos lá. Já vou dar uma classe para ela. Vou chamar de indicators, que vai ser aqueles indicadores. Eita, o microfone quer fugir. São aqueles indicadores. Dentro deles eu vou ter uma outra divisinha, que vai ser os números. Vou chamar de number. Tá bom? Aqui nessa divisinha eu vou ter o number, vou começar com o número 1. E aí eu vou criar uma lista aqui, a UL é uma lista, tá certo? Se você assistiu meu curso de HTML, você sabe disso. E aí eu vou ter 3 itens ali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rodolfo, mas Rodolfo! Como que eu vou fazer isso? Calma, só coloca os itens e aí depois a gente vai mexer neles, certo? Certo? Uma coisa que a gente vai fazer lá no CSS é ficar trocando a classe deles e conforme troca a classe, troca a cor. Eu já vou deixar um com uma classe chamado Active, ou seja, esse aqui vai começar ativo, né? Que é o número 1. E aí depois a gente vai trocando classe por classe e aí quando a gente troca a classe, também troca a cor de fundo. Aí por isso que dá esse efeito aqui bonitão, certo? Eu acho que agora a gente finalizou o nosso HTML, colocamos todos os itens. É claro que tá tudo muito feio, mas vamos dar um tapa de CSS para ficar tudo muito bonito, né? Tá bom? Então vamos lá para o CSS. Para começar o CSS, vamos criar o arquivo. Vou clicar aqui na pastinha. Vou criar um arquivo chamado styles.css. Você cria, chama como você quiser esse arquivo. Beleza? Tranquilo? Só que aqui no HTML eu tenho que linkar esse arquivo. Eu tenho que falar para o HTML que eu criei um arquivo CSS. Eu digito aqui link e vou nessa opção CSS. Importante, este arquivo tem que ter o mesmo nome. Se aqui é abacate e vice-versa. Tá bom? Versa e vice. Vamos lá. Criei meu arquivo. Agora eu vou fazer alguns resets aqui que eu gosto de fazer. Eu vou colocar asterisco.
Vou zerar a margem, o padding e também vou colocar o box sizing como border box. Rodolfo, não estou entendendo nada. Tem curso de CSS aqui no canal. É só acessar aqui embaixo. Inclusive, ó, nossa placa de 100 mil inscritos chegou, tá aqui atrás. Muito obrigado para vocês que acompanham os vídeos do canal. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver no canal. Deixa aquele like maroto, se inscreva se você ainda não é inscrito. Agora a meta é chegar no 1 milhão. Ok? Já vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou pegar o meu body, vou dar um background color nele, vou deixar ele todo preto. Vou dar um color, ou seja, vou deixar os textos em branco e já vou dar um font size padrão de 16 pixels. Tá bom? Isso aqui, arroz com feijão, lá no curso de CSS eu ensino. Esquece de salvar aqui, voltei lá e não funcionou. O que aconteceu? Ah, olha a cagadinha aqui, ó. Aqui é style.css e aqui é styles. Eu errei, ó, faltou o S aqui. Tá vendo? É até bom acontecer essas cagadinhas ao vivo, porque aí vocês veem que, pô, deu erro, vamos ver. Por que não tá chamando? Ah, beleza. Funcionou. Agora vamos continuar. Agora eu quero estilizar o header. Vamos estilizar o header. No vídeo passado do canal, inclusive, editora, a gente tem um editor e tem uma editora. Eu não sei quem vai editar, então um dos dois, coloca aí um take do vídeo da semana passada do canal. A gente fez um carrossel bem legal, bem bonito. Vou deixar aqui no card, depois você vai lá, faz, coloca no seu portfólio, um vídeo sensacional. E aí, nesse vídeo eu ensinei uma coisa. Por exemplo, você quer estilizar SLI. No vídeo passado, eu ensinei que você poderia fazer assim, ó. Para que você não cometa uma cagada, estilize a LI errada, o legal é você seguir, ó, fazer assim, ó. Eu procuro um header, depois procure um header que tem tem um LI, cadê, ó, o caminho, ó. Header, depois nav, UL, LI. Então você poderia colocar aqui, header, nav, UL, LI e estilizaria. Eu fiz assim no vídeo passado. Nesse vídeo eu quero ensinar de um jeito diferente. Por exemplo, no vídeo passado a gente faria assim, ó, header image. É um bom jeito. Só que tem várias formas de fazer a mesma coisa. Às vezes não tem melhor ou pior, só jeitos diferentes. Um jeito diferente é a gente fazer isso aqui, ó, colocar o Ezinho comercial dentro do header e colocar o que eu quero estilizar. Porque aí ele vai procurar um header e vai procurar um header que tem uma imagem dentro. Tá bom? Vou estilizar a nossa imagem aqui. Eu vou dar um widget nela de 250 pixels, que ela está muito grande. Salvei. Ó, já diminuiu. Beleza. Agora, a nossa missão é o seguinte. Vamos separar esses itens aqui e vamos colocá-los no lugar certo. Aqui no header, voltando no header, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um position fixed, eu vou fixá-lo ao topo. Agora eu vou ensinar um truque para você centralizar qualquer bagaça quando tiver o position fixed, funciona para o absolute, tipo o relative também, dá para você utilizar esse truque. Quero centralizar tudo, ó. Perceba que esses caras estão centralizados. A gente vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, ó, left 50%. Só que tem um probleminha. Quando você coloca left 50%, ele começa do meio para lá. Ou seja, ele não está centralizado, ó, ele está do meio para lá, então ele fica desbalanceado. Para eu deixar exatamente no meio, aqui que vem o truque. Eu uso o transform, o translate x, ou seja, ele vai se mover no eixo x, menos 50%. E aí, ó, olha a mágica acontecendo, ó. Agora sim, está exatamente no meio. Beleza, mas não acabou. Não está do jeito que a gente quer. Para ficar do jeito que a gente quer, eu vou dar um display grid e vou separar esses caras em dois. Para isso, a gente tem o grid template columns e eu vou criar duas colunas. Duas colunas aqui. A primeira coluna, ela vai ocupar uma fração da tela e a outra 600 pixels. Tá bom? A gente pode usar essa nomenclatura de fração, ou seja, se eu colocar um FR e um FR, ele vai deixar metade da tela para um, metade para outro. Uma fração para um, uma para outro. Nesse caso, como eu coloquei 600 pixels, um vai ocupar 600 pixels e aí a outra metade fica com o outro camarada. Beleza? Vou dar um gap também entre os itens, uns 50 pixels para eles não ficarem grudadinhos. Beleza, por enquanto é isso. É isso. Mas, entretanto, todavia, não é o bastante. Esse cara ainda tá bem cagado, tá bom? Eu posso dar como eu estou usando o display grid, eu posso dar um align items como center também, para centralizá-los aqui, ó, tá bom? Centralizá-los para ficar bem no meio. Agora, a gente tem que arrumar o cara de baixo. O cara de baixo ali, no caso, é o nav. Então, eu vou colocar um Ezinho, procura um menu de navegação,
Só que dentro do menu navegação, eu quero que você procure uma UL. Olha só que legal. Eu consigo ir navegando. Ó, procura um header, dentro do header procura um header que tem um nav e dentro do nav uma UL. A minha UL, que tem os itens ali, eu também vou dar um display grid nela. Só que aqui no grid template, columns, eu vou, como que eu tenho 3 itens, eu vou criar 3 colunas. Eu posso criar assim, ó, um FR, um FR, um FR, criei 3 colunas, ou eu posso evitar a fadiga, e aí tem a opção repeat, eu quero que repita 3 vezes, cada uma vai ter 200 pixels. Salvei aqui. Ah, ficou legal. Eu acho que o gap aqui pode aumentar um pouquinho, eu acho que o gap ainda não tá legal. Eu vou colocar um gap de 10%, que aí ele se adapta à tela. Salvei aqui. Eu acho que já tá bem legal. Essas bolinhas atrapalham muito, eu não gosto. Para tirar essas bolinhas, eu vou tirar de tudo. Então a gente vai aqui. Essas bolinhas chamam list style. E a gente coloca como nome. Vou colocar para tirar de tudo. Tudo. Tá certo? Tá bem legal. A gente vai mexer em mais algumas coisas. Mas por enquanto já nos serve. Algumas coisas a gente vai deixando só mais ou menos e daqui a pouco a gente vem estilizando. Falta mexer algumas coisas também. Só um detalhe, ó, tá bem diferente aqui, né? Por quê? A gente, eu acho que não colocou o widget desse cara. Eu vou colocar um widget dele de 90% da tela. Então eu vou dar um widget de 90 VW. Ah, agora sim, ó. Agora já tá mais legal. Talvez um pouco menos. 80. Aí vai do seu gosto, tá bom? O gap tá muito, diminui o gap um pouco. Ah, não quero um gap de 10%, eu quero colocar uns 100 pixels. Aí é do seu gosto, do seu cliente, para você ver como que você vai fazer, tá certo? Mas isso não é tão importante, vamos continuar aqui, que agora a missão é estilizar esses caras aqui. Esses caras aqui, se a gente for analisar aqui no nosso HTML, se a gente for descer, é a nossa section. Dentro da section a gente tem a list e o item. Então eu vou aqui para o meu CSS e vamos aqui embaixo pegar a nossa section e começar a estilização desta bagaça. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um background image e a gente vai colocar esse background bonitão aqui, ó. Tá vendo que tá um roxo, meio degradê? Isso aqui chama-se radial gradiente, ó. Radial gradiente. O que é o radial gradiente? Eu dou 2 cores para ele e aí ele vai fazer um radial, vai fazer esse estilo meio gradiente. Por exemplo, se eu colocar preto e branco, ó só que ele vai fazer. Ó, tá vendo? Ele colocou o preto no meio e foi abrindo para o branco, tá certo? Claro que a gente não vai colocar essas cores, eu separei aqui umas cores, deixa eu pegar aqui, porque galera, vocês acham que eu gravo cor, né? Então, deixa eu pegar aqui na minha outra tela, que tá lá do outro lado. Ó, uma é hashtag 7F3D9E e a outra é 6D00D9, tá bom? Já tá com essa cor. E uma coisa bem legal, eu tô usando uma extensão que chama Color Highlight. E aí, ela faz isso aqui, ó, tá vendo? Que deixa com as corzinhas. Então, você pode ir aqui, ó, e fuçar, ó. Ah, eu quero um pouco mais escuro. E esse aqui eu quero mais claro. Salvei. Ah, beleza, gostei, não gostei. Vai do seu gosto. Eu vou até deixar esse aqui que eu gostei também. Fica legal. Depois, qualquer coisa, a gente mexe nisso. Beleza? Mas isso agora não é tão importante. Aí você vai com a cor que você quiser. Eu já vou dar um height de 100 VH, que eu quero que ele ocupe a tela toda. Position Relative aqui também vai facilitar a nossa estilização. Esses botões, eles estão atrapalhando muito. Então eu só vou pular lá para eles e só colocar uma estilização rápida. Esse cara aqui, ó, Arrows Buttons. Na verdade, é a imagem que está dentro do button. Então eu vou pegar aqui, ó, classe Arrows. Dentro de Arrows eu vou procurar aqui um button. E dentro de button eu vou procurar aqui uma imagem. É isso? Vamos ver. Eu tenho aqui Arrows, tenho o button. E dentro do button eu tenho uma imagem. Eu vou dar um widget aqui nela de, sei lá, 100 pixels. Salvei aqui. Ah, beleza. Já tá bem melhor. Tava atrapalhando demais a nossa estilização. Tranquilo?
Detalhe importante, olha só, o nosso header sumiu. O que aconteceu? Ele ficou atrás do nosso background. Para isso, a gente pode ir aqui no nosso header e colocar um z-index de 2. Z-index 2, pronto, já apareceu, já voltou, tá aqui de volta, tranquilo. Tá bom? Vamos voltar da onde a gente estava, que é aqui na nossa section. Agora a gente vai estilizar a nossa list, ó. Então a gente tem a section. E dentro da section, a gente tem a div list. Aí, isso aqui é uma div, então eu não posso... tem mais de uma div dentro da section. Por isso que aqui eu vou usar a classe. Então eu coloco a classe list. Não esqueça do ponto, ó. Ponto list, tá bom? Tenta não juntar também, deixa separado, que fica melhor. Então dentro da minha section, eu tenho uma classe chamada list, e é essa que eu vou estilizar. O widget dela, eu vou começar. Vou colocar de um 70 VW, que eu não quero que ocupe a tela toda. Eu já vou dar um margem alto. O margem alto, quando eu dou um margem alto, ele vai centralizar as coisas para nós, tá certo? Por enquanto não vai mudar muita coisa, vamos continuar estilizando. Aqui, ó, eu vou dar um height de 100% também, para ele sempre ocupar o espaço todo que tem disponível. E também, ele também vai ser position relative. Tranquilo? Dentro do nosso list, a gente tem a parte que mais é importante para nós agora, que é a nossa div item, onde realmente está todos os nossos itens aqui. Até aqui a gente colocou essas configurações que não mudaram muita coisa para nós, tá certo? Ó, o que mudou é que ela já está centralizada, ó, ela já está centralizada aqui, ó, em relação às laterais, e ela também já deixou esses carinhas aqui de lado. Boa. Agora a gente vai estilizar o nosso item, ó, o nosso item. A gente estilizou a section, a list e agora o item em si. Ó. Só um detalhe, eu não quero que tenha esse scroll aqui do mouse também. Eu não quero. A gente pode matar esse scroll do mouse da seguinte forma. Eu vou lá no body e vou dar um overflow como hidden. Beleza. Ele vai sumir com esse scroll. Sumiu. Cadê meu botão? Não importa. Tá? Ele sumiu junto, mas daqui a pouco a gente ressuscita ele. Então, beleza. Aqui dentro do list, eu vou colocar um ezinho comercial, ponto item, que agora eu vou utilizar o meu item. Ele vai ser position absolute, tá bom? Porque eu vou colocar ele exatamente no ponto que eu quero. Eu vou botar ele aqui no meio. Tranquilo? Tem um truque bem legal. O position absolute, quando eu coloco position absolute, eu posso escolher o top dele. Por exemplo, top 0, o bottom... eu quero 20 e assim por diante. Só que, para eu não ter que ficar colocando um por um, eu posso usar um atalho que é o inset. Quando eu uso o inset, por exemplo, se eu coloco o inset 0, ele vai colocar o bottom como 0, o top como 0, todos como 0, entendeu? Eu poderia também ir colocando um por um, mas no nosso caso, eu quero todo mundo como 0. Top, bottom, enfim, o left to right, todo mundo como 0. Calma, não mudou muita coisa ainda, mas vamos chegar lá. Dentro do meu item, eu tenho aquela imagem que ela não está no lugar que eu quero, que é essa classe aqui, ó, car-image. Vamos pegar essa classe e vamos estilizar. Eu também vou dar um position absolute nela, tá certo? Vou dar um top 50% para ela descer um pouquinho, que ela tá muito. E a gente vai usar aquele truque de novo. Eu vou pegar o transform, o translate. Só que agora eu não quero translate X, eu quero Y. Por quê? Aqui eu queria centralizar na vertical, ou na horizontal. Na horizontal. Agora eu quero centralizar na vertical. Então é o eixo Y, menos 50%. Boa. Já centralizou aqui no eixo que eu queria, que é o vertical. Calma, isso aqui a gente vai consertar daqui a pouco. E também eu já vou dar um widget para esse cara de 70%. Tranquilo? O meu carro terminou, basicamente, mas esse car widget, ele é uma div. Dentro dele eu ainda tenho minha imagem. E essa imagem eu vou querer mexer nela também. Então, aqui dentro eu vou colocar o ezinho comercial também. Acessar a minha imagem. Dentro dela eu vou falar para ocupar todo o espaço que ela tem disponível. E também vou dar uma rotacionada de leve. Vou dar uma rotacionada, porque lembrando que o nosso carro, ó, ele fica meio deitadinho. Então, eu vou dar um rotate aqui de menos 30 graus. DEG.
menos 30 graus. Foi muito? Calma, depois a gente acerta, tá bom? É mais ou menos isso. Ah, não gostei, quero 20. Você coloca 20 aqui, ó. Aí ele não vai tanto. Eu vou deixar 30. E aí depois a gente vai mexer também com as animations. Por enquanto é isso. Depois também, me lembrem, como se a gente tivesse ao vivo pra vocês me lembrarem. Mas depois a gente vai colocar essa sombra aqui embaixo, tá bom? Eu vou me lembrar, mas se você quiser, você pode me lembrar aqui nos comentários. Rodolfo, coloca a sombra. Comenta aí qualquer coisa que você ajuda bastante no canal. Agora a gente tem que continuar, né? Eu já estilizei esse cara, agora eu tenho que estilizar o conteúdo, ó, o content. Muito importante, cuidado onde você vai colocar aqui, ó. Então, dentro de item, eu tenho car, image e tenho image. Então, ó, eu vou pular aqui o car image, porque o meu content tá no mesmo nível. Inclusive, eu recomendo você copiar assim, para você não cometer erros. Bom, cuidado aí com os níveis, para não colocar no lugar errado. Position Absolute também, vou até acelerar aqui. Vou colocar um right de 100 pixels. Também vou colocar um width de 70%. Aqui para nós. Um height de 100%, para ele ocupar. Aqui eu vou dar um display flex nele. Flex direction, eu vou mudar a direção dele, vou colocar como column. Tá bom? Por que column? Ó, deixa eu comentar aqui. Ó, tava um do lado do outro, tá vendo? Ó, um do lado do outro, ó, um do lado do outro. Eu não quero um do lado do outro, eu quero eles em coluna. Então, flex direction, ou seja, a direção que eu quero em coluna. Vai ficar um embaixo do outro, que é o que eu quero. Beleza, mas ainda não tá aonde eu quero. A gente vai consertar isso. Eu vou dar um justify content end, que é o justify content. Eu vou jogar todo mundo pro final. Ó, foi pro final. Se tivesse um do lado do outro, ele jogaria pro final tudo pra direita. O meu vídeo tá invertido, tá? Em relação a vocês. Mas como ele tá em coluna, ele joga todo mundo pra baixo, que é o que eu quero. E eu também vou dar um align items como end, que agora sim ele vai jogar tudo pra direita. Então na vertical e na horizontal eu quero que você jogue tudo para o final. E eu vou dar um gap de 20 pixels entre os nossos itens, tá bom? Dentro de content, eu tenho meu car information, o H2 e o description e o button. Então, vamos lá. Dentro de content, eu vou pegar aqui, colocar o Ezinho comercial e o primeiro que eu tenho é o car information. Eu vou copiar aqui. Lembrando que é uma classe, coloco o pontinho. Eu vou dar um font weight nele. Font weight, bold. Vou deixar ele em negrito. Já está aqui, não preciso mudar tanta coisa. Vamos para o próximo, Ezinho comercial H2, que é nosso, onde está escrito ali Ferrari. Falando nisso, esses dias eu assisti o filme da Ferrari, que eu recomendo, muito bom. Tem nada a ver com a aula, mas eu gostei. O font size dele, eu vou colocar aqui deixa eu ver, 8EM. Ó, já ficou bem grande. Depois a gente troca a fonte, que a fonte não está das melhores. Também vou dar um line height, que é a altura da linha. Então, vou colocar um EM, que eu quero mudar aqui a altura da minha linha. Tá bem legal. Vamos pro próximo, porque tem muito conteúdo ainda. Já deixou o like. Ó, já tô suando aqui, não liguei o ar-condicionado. Então, eu acho que eu mereço o seu like maroto. O description, que é esse cara aqui, ó, esse texto menor, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no description, a gente vai dar um align. Não, acho que nem vai precisar. Vou colocar um color. Eu vou pegar, eu não quero branco, eu quero um pouquinho mais cinza. Então eu vou puxar aqui, ó, uma corzinha assim, ó. Tá bom? Essa aqui, ó, D9, 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 D9. Vou mudar a fonte. Uns 12 pixels já tá bom. Vou alinhar o texto à direita, right, e também vou falar que o máximo que ele vai ocupar é 400 pixels. Mais que 400 pixels ele não pode ficar. Beleza? Eu acho que não tem muito segredo isso aqui. E por último, mas não menos importante, a gente tem ali o nosso botão. Este botão aqui. Inclusive, vou colocar uma classe para ele.
Vou chamar de information, que é o saiba mais. Vou colocar uma classe aqui para ele. Temos muitos botões, então para não confundir. O information, eu já vou dar um border radius nele, 30 pixels, para ficar com a bordinha arredondada. Ó, bordinha arredondada. Vou aumentar o tamanho dele, 35 pixels de altura, 120 de largura. Tá certo? Além disso, eu vou deixar tudo sempre com letra maiúscula, então eu vou colocar aqui, ó, text transform uppercase. Ó, saiba mais de maiúsculo. Beleza? Tô na frente de vocês, tô um pouquinho, né? Ó, mas eu acho que dá pra ver. Beleza? Text transform uppercase. Vou colocar uma borda nele, 2 pixels, solid. Eu separei uma cor de borda, mas eu vou colocar essa aqui, um roxo, pra gente agilizar a nossa aplicação. Que mais? Ele vai ter um background color, que é um verde bem neon, que eu separei aqui. Deixa eu pegar. Peguei lá, na outra tela. Peguei. O color dele vai ser preto, pode ser preto. Vou colocar o cursor como pointer. E aí, tá aqui, ó, o nosso botãozinho, tá bom? Eu vou mudar o font weight dele, colocar como bold, vai ficar mais bonito. Beleza. Depois a gente troca a fonte. Beleza? Tranquilo, tá saindo o nosso projeto. Agora, o que falta? Falta esses botões aqui, tá certo? Esses botões, a gente vai criar esta linha aqui. E também falta esses caras aqui, ó. Este cara aqui, ó. Esses daqui. Esses caras aqui, se a gente for no nosso HTML, são os indicators. Vamos lá estilizar os indicators, então. Os indicators, eles estão dentro da section, tá certo? Então, a gente pode ir lá no final da section. Perfeito? O arrow também está dentro da section. Então, a gente pode colocar aqui dentro. Vou recortar. Vou colar, porque está todo mundo dentro da section. Então, aqui os indicators, vou colocar opa, deixa eu copiar aqui, para não ter erro. Indicators. Até colocar debaixo da arrow, para ficar na ordem bonitinha. Ponto indicators. Os nossos indicators, eles basicamente são as LIs ali, então a gente vai ter que estilizar bastante coisa. Eu já vou dar um position absolute para eu colocar eles exatamente onde eu quero. Vou dar um top 50%, tá certo? O nosso height, eu vou colocar uns 200 pixels, eu acho que já tá bom para eles. Width, 90, VW, vai ocupar bastante espaço. Aqui eu vou dar um left também, de 50%. Certo? E também já vou dar um transform, translate no eixo X de menos 50%. Tranquilo? Calma que vai sair. Por enquanto não vai ter muita coisa pra gente ver aqui, mas vamos continuar. Calma que vai sair. Por enquanto só tá o númerozinho aqui, mas ele vai ficar bonito. Confia em mim. Confia em mim. CSS por CSS o negócio sai. Vou dar um display flex também. Lembrando que o indicators, ele é uma div, dentro dele eu tenho a div do número e tenho as UL e as LIs, tá certo? Então, como é uma div, eu vou dar um display flex, vou dar um flex direction column, cadê o flex direction column? Quero um debaixo do outro, não um do lado do outro, como estava ali, e também já vou dar um justify content como end, para eu jogar todo mundo lá para o final, no final. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, calma, vai sair. Justify content como end. Agora eu vou dar um gap também de uns 15 pixels ali para não ficar grudado um no outro. Perfeito? Agora a gente vai estilizar o próximo, que é o number. Então eu vou dar um ezinho, ponto number. O nosso number, por enquanto, eu só vou dar um font size nele, deixar ele bem grande, 5em. Ele já está branco, que é a cor que ele vai ficar. E depois a gente coloca um font family nele também. Agora, a gente tem, depois do number, as UL e as LIs. Então, vou colocar um ezinho comercial, UL. A UL eu só vou dar um display flex para a gente facilitar o nosso desenvolvimento.
O flex já organiza muita coisa e dá um gap de 10 pixels para não ficar um do lado do outro. Cadê, Rodolfo? Calma, as LIs não tem cor, não tem nada. Então, aqui dentro da UL, eu vou dar um Ezinho. LI. Agora sim elas vão aparecer. Elas vão ter um width de 50 pixels. Vou dar um height de 5 pixels, porque elas são bem fininhas. Agora vai aparecer, porque eu vou colocar um background color. Vou colocar a mesma cor que a gente colocou no botão. Então, vou pegar aqui a cor do botão, BFF1B. Hashtag BFFF1B. Também eu vou dar um... O que mais que eu preciso aqui nela? Vou dar um cursor, como que chama? Border radius. De uns 5 pixels, eu acho que já tá bom. Ficou legal. Vamos ver como tá na outra. Já tá bem legal. Tranquilo. E eu já vou deixar aqui também um transition. Por que o transition? Daqui a pouquinho a gente vai mexer com as animações. E aí depois eu vou ter que voltar em muitos lugares. E aí eu já vou deixar esse aqui. Acho que é isso. Tá bom? Ainda tem algumas coisinhas que a gente vai corrigir, mas a gente vai corrigir conforme a gente coloca as nossas animações também. Agora, a cereja do bolo é colocar essas setinhas aqui, que é o que faltou para nós, e de resto eu acho que tá ok. Deixa eu ver. Faltou um negócio, ó. Quando eu tenho um deles sempre vai estar ativo, né, ó. O que tiver ativo, a gente precisa trocar a cor dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter as minhas LIs e vou ter uma que vai ser a classe Active. A classe Active, vou dar um background color branco. Basicamente, só vai mudar isso. Tá bom? Beleza. Agora, vamos lá, então, estilizar as arrows. Se a gente for lá para os styles, a gente já começou aqui, ó, mexer no arrow, mas, entretanto, a gente só tinha colocado um valor aleatório só para o nosso botão. Nosso botão estava muito grande, estava atrapalhando. Agora sim, só um detalhe. O arrows, ele tem uma div, dentro tem um botão e tem uma imagem. Então, vamos estilizar um por um. Começando aqui pelo arrows, que é a div, eu vou dar um sem VW nela. E, por enquanto, ela está sumida. Então, eu vou ressuscitá-la com position absolute. Vou dar um top 50%, left 50%. Vamos ver se ela apareceu. Já estão aqui, ó, já apareceram. Mas eu não quero elas grudadas, eu quero cada uma para um canto. Então, eu posso usar aqui o Display Flex. E o Display Flex, quando eu coloco o Display Flex, ele habilita o uso de Justify Content. Com o Justify Content, eu tenho várias opções, por exemplo, o iEnd, que joga todo mundo para o final, como a gente já utilizou. E tem uma opção que é Space Between, que vai criar um espaço, um espaçamento entre os itens. Space, espaço, entre. Que no caso não funcionou ainda, porque a gente vai ter que mexer neles, no posicionamento deles. Eles estão com position absolute 50-50, só que faltou uma coisa. Lembra do transform? A gente vai usar o transform translate, mas em vez de eu fazer o translate x, depois o y em duas linhas, o translate já me dá um atalho. Então eu vou colocar menos 50% para um e menos 25 pixels para outro. Já mexe nos dois eixos de uma vez só. Agora sim, posicionou o lugar que eu queria, certo? Um detalhe importante é que no VS Code, quando você está com dúvida de propriedades, você pode clicar aqui em cima e aí ele mostra tudo para você, certo? Tem tudo bonitinho. Algumas coisas estão em inglês, a maioria está em inglês, mas qualquer coisa você pode jogar no Google, mas às vezes algumas coisas ele salva e ele fala o que faz. Aí, ó, ele tá com a referência do MDN, você pode clicar aqui e ele te levar lá pro MDN. Lembrando que muita coisa no MDN tem em português, ó. Então, clicar aqui em abrir. Que legal, page not found. Parabéns, eu fiz propaganda pros caras, vamos ver esse aqui. Era só aquele, ó. Então tá aqui, ó, o transform, explicando como funciona. Já tá em português, olha só que legal. Tudo em português, transform, translate. Olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Colocar duas propriedades numa só. Então tem muita coisa. É só ir fuçando. Olha o scale que a gente utilizou. Então, é isso aí. Não tem desculpa. Aqui eu acho que é só isso.
depois qualquer coisa a gente volta. Agora a gente tem que estilizar o nosso botão. O nosso botão, você deve ter percebido, na verdade na imagem, que as duas estão apontando para o mesmo lado. A gente vai consertar esta cagadinha agora. Na verdade não é uma cagada, é que a gente está usando uma imagem só para as duas coisas. Para isso, a gente vai pegar, vou pegar até aqui, ó. Vou pegar o nosso botão, mas eu não quero qualquer botão. Eu quero apenas o primeiro botão. Poderia colocar uma classe aqui, poderia. Mas a gente tem um cara que chama aqui, ó, went child. Ou seja, eu posso falar qual criança que eu quero. No caso, ele tem dois botões, mas eu não quero os dois. Eu quero só o botão número 1. Então, lá no botão número 1, procura uma imagem. E essa imagem você vai dar um transform scale menos 1. Certo? O que o scale faz? Lá na página do transform estava mostrando scale. Até falei para vocês, ó, aqui, ó. Vendo? O scale, ele basicamente, ó, ele movimenta o item. Se eu colocar um scale 1, o item tá na posição normal. Se eu coloco menos 1, tá vendo? Ele rotaciona o item, que é o que a gente queria. Mudar ali o lado do coisinho ali. Certo? Rotacionou. Beleza. Porém, ainda tá tudo muito bagunçado. Muito bagunçado. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. A gente vai utilizar primeiro o button, depois a gente vai para a imagem do button. O meu botão, eu vou colocar um top 60%. O width eu vou colocar de 50 pixels. Vou diminuir o height de 50 pixels. Inclusive, a nossa imagem, ela tá muito grande. Eu coloquei 100 pixels, mas não vai ser 100 não. Vou colocar uns 30. O botão tá com 50, a imagem vai ser uns 30. O border radius do nosso botão vai ser 50%. Beleza? Não vai ter borda no nosso botão, vou dar um border none. Vou dar o cursor como pointer para ficar aquela mãozinha. E eu acho que é só isso. Na nossa imagem, não tem muito o que fazer também não. É basicamente isso. Só tá meio torto aqui. Tá vendo que tá meio torto? Ó, tá um pouquinho mais para cima a imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um margem top de uns 4 pixels. Agora sim. E para finalizar mesmo, eu vou fazer um hover aqui no nosso botão. Então, fora do botão, aqui. Na verdade, a gente pode fazer aqui dentro mesmo. Colocar um Ezinho comercial e a gente coloca 2 pontos, hover. O que é o hover? Quando eu colocar o mouse em cima, o que vai acontecer com esse botão? Eu quero trocar o background dele. Vou pegar aquele background que a gente estava utilizando ali, ó, pro outro botão. Hashtag BE, tanana, tanana, tanana. Então, coloquei o mouse em cima. Ó, ele troca a cor. Tá bom? Pode colocar aqui também da nossa imagem. Cadê? Cursor como pointer. É isso. Agora, faltou aquela linha aqui, né? Ó. Faltou esta linha aqui. Faltou essa linha aqui. Vamos fazer esta linha. Essa linha, ela vai ficar dentro do list. Cadê o list? Aqui, ó, list. Vamos lá no final do list. Aqui, ó. Aqui no final do list. Tem uns carinhas que chamam after e before. Ou seja, a gente pode colocar alguma coisa antes e depois. After e before é antes, after é depois. Então a gente pode, por assim dizer, colocar algo antes ou depois dos itens. Tranquilo? E aí o que a gente vai fazer? Todo after e before tem que ter o conteúdo. No nosso caso, vai ser vazio. Não vou colocar um conteúdo. Por quê? Eu poderia colocar um texto, mas eu não vou colocar. O que eu vou colocar mesmo é uma borda por assim dizer, nesse conteúdo vazio, só que essa borda vai ser aquela linha bonitona. Eu vou dar um position absolute para eu colocar exatamente onde eu quero. Vou dar um height de 200 pixels, width 100% para ele ocupar todo o espaço do list, né? Ele vai ocupar de fora a fora. Top 50% e vou colocar um border, um pixel solid branco. Salvei aqui e tanana, não ficou exatamente porque eu não quero border em tudo. Eu quero border top. Border top. Não border em tudo, senão ele vai ficar em tudo. Não quero. Só o border top. E olha,
ficou legal. Ficou legal. Para finalizar, tá faltando algumas coisinhas. As letras estão bem feias. E esse carinha aqui, ele acabou não ficando no lugar certo, porque eu fiz alguma besteira. Esse cara aqui é o nosso content. Cadê? Aqui, ó, nosso content. Vamos lá procurar esse content. Por quê? A gente colocou um display flex nele, a gente jogou ele pro fim. Aqui, ó, o erro. Eu coloquei os dois pro fim, tanto o align items quanto o justify content. No justify content, que é aqui nesse eixo vertical, ele tem que ser center. Fui na onda do end, coloquei os dois como end, mas esse aqui é center, tá bom? Rodolfo, não ficou exatamente onde o outro tava. Tá com a fonte diferente. Vamos trocar a fonte das coisas e aí a gente vê se vai ficar no lugar certo ou não. Para isso, fontes, a gente vai no Google Fonts. Google Fonts, tá certo? Deixa eu ir aqui pesquisar. Vou utilizar uma fonte que a gente utilizou no projeto passado também, eu acho. Se não me engano, que é a Poppins. Fonte Poppins, beleza. Vou tirar um pouco de zoom aqui. Eu não lembro exatamente quais que a gente vai utilizar. Então, eu vou clicar aqui em Get Font. Vou clicar aqui, ó, Get Embed Code. E aí, ele selecionou todas. Para agilizar nosso trabalho, eu vou deixar selecionado todas. Normalmente, o que eu faço? Eu pego só as que eu uso. Mas para facilitar nosso trabalho, eu já vou pegar todas, senão vai demorar muito. Eu vou clicar aqui, ó, em Copy Code. Vou lá no HTML, lá no nosso head, e vou colar aqui, tá bom? Clicar aqui em formatar documento. E para os números grandes, a gente vai utilizar uma fonte diferente. Ali para os números, as letras menores, a gente vai usar uma fonte chamada League Gothic. Isso aqui, ó, League Gothic. Tá bom? League Gothic, Get Font, Get Embed Code. Cadê? Aqui, ó. Dá para você importar direto no CSS também, tá? Dá para importar lá e colocar lá no topo do CSS ou no HTML. Você que manda. Vou colocar no HTML, o outro eu já coloquei, mas dá para você colocar lá no topo do CSS. Vou colar aqui também. Vou formatar o documento. E beleza. Já está aqui as fontes. Lá no meu asterisco, eu vou colocar a Poppins. Então, eu vou dar um font family. Poppins. Uma coisa legal também é que você pode vir aqui, ó. Deixa eu voltar lá na Poppins para mostrar para vocês. Cadê a Poppins? Aqui, ó. Pode ser nessa aqui mesmo, tanto faz. A hora que você clica Get Font, Get Embed Code, ele te dá o código aqui, ó, para você copiar, e ele também te ensina como usar a fonte, ó. Por exemplo, aqui, ó, Poppins, Font Family, Poppins, Sans Serif. Então, vou copiar e colar aqui, Font Family, Poppins, Sans Serif. Todo mundo vai usar Poppins, menos alguns caras que eu vou utilizar aquela outra fonte. Deixa eu ver se ele já tem aqui para copiar. Não tem, mas a gente cola lá. Alguns caras eu vou utilizar a outra fonte. O nosso H2, deixa eu procurar ele aqui, dentro de Content, o nosso H2, que é aquele texto maior. O Font Family vai ser o League. Deixa eu copiar o nome exatamente para eu não errar. League Gothic. Copiar aqui, ó. League Gothic. Assim. Bom. O nosso H2. O nosso Information, que é aquelas letras miúdas. E eu vou utilizar também ali naquele botão onde tem um número bem grande, que é o Indicator, que é o nosso Number. Vou salvar. Vamos ver como que tá. Então, ó, no nosso H2, nessas letritas aqui embaixo e neste número. Então, ó, tá bem parecido. Bom, esse texto ficou um pouco maior, um pouco menor. Eu não estou pegando os valores exatos que eu fiz na hora que eu coloquei o projeto, mas o importante é a gente ter algo parecido. E aí os detalhezinhos vocês vão ajustando. Agora é que são elas. Por quê? Agora o objetivo é a gente clicar aqui, ó. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai criar esse efeito e vai utilizar
o nosso JavaScript para nos ajudar. A gente vai criar o efeito no CSS e vai utilizar o JavaScript para que toda a mágica aconteça, tá bom? A gente vai começar criando o efeito no CSS, deixa eu tirar um pouco o zoom, e aí depois a gente vai para o JavaScript, tá bom? Então depois de todo mundo aqui, todo mundo, a gente vai lá no final aqui, ó, linha 190, no 100, sei lá quanto, a gente vai começar a criar as animações. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? O JavaScript vai ajudar bastante, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, se você perceber, quando a gente clica no botão, olha só o que acontece. O carro, ele entra, ele dá uma inclinada e as letras vão entrando aos poucos. Então, a gente precisa criar esse efeito aqui, tranquilo? E faltou eu fazer aqui também, ó, a sombrinha aqui embaixo, depois eu faço. Tranquilo, vamos lá então. Aqui a gente vai selecionar a nossa section, porque a gente vai sobrepor alguns estilos que a gente já criou para poder fazer essas animações. Eu vou selecionar aqui o meu list, o meu section, list. Eu vou mexer no meu item, aqui também na imagem do car image e também dentro dos meus contents, tá? Então, ponto list, dentro de list eu vou ter o meu item, que a gente vai colocar algumas estilizações, e também eu vou colocar, já deixar aqui pronto, eu vou ter o meu, deixa eu só dar um espaço aqui, ó, ponto item, aqui ponto car image, dentro do car image eu tenho a minha imagem, que é a que eu vou mexer, e aqui também dentro do item, eu já vou deixar até pronto, a gente vai mexer dentro do content, tá certo? Eu vou mexer aqui no car image, ó, no car image, vou mexer no content, e aqui dentro do content depois a gente vai selecionando os carinhas, mas eu já vou deixar pronto a estrutura. Aqui dentro do item eu preciso que todo mundo entre, todos eles entrem. Então eu vou usar o transform no eixo X, porque ali eles entram na horizontal, e aí eu vou colocar sem VW, que basicamente é a tela toda. Então eu vou fazer com que eles entrem, e aí eles precisam depois também desaparecer. Então eles desaparecem a tela toda e eles entram e ficam ali no meio. Eu vou colocar um transition aqui. A aula passada aqui do canal é um projeto sensacional e a gente mexeu bastante com transition, tá certo? Editor, coloca um trecho aí do projeto da aula passada pra galera ficar com gostinho na boca e depois terminar esse e assistir o próximo projeto, tá bom? Então a gente já mexeu muito com essa parte de animações no projeto e sem falar que foi um projeto muito legal. Transition, beleza? Eu vou salvar e aí você vai ver que o carro vai sumir, mas é o que a gente quer. Se você abrir o menu inspecionar aqui, eu vou até me jogar para o outro lado para não dificultar para vocês enxergarem. Olha só, cliquei com o botão direito em inspecionar e aí se a gente for aqui no item, ó, list, o item, se eu tirar o transform que eu acabei de colocar, olha só o que acontece, tudo entra. Tá vendo? Então é esse efeito que a gente vai causar. Eu tô fazendo todo mundo desaparecer para depois com o JavaScript a gente fazer todo mundo aparecer. Confia em mim, senta aí que vai dar bom. Só que não basta todo mundo aparecer. Eu preciso que cada um faça a sua animação. Por exemplo, a imagem ali, ela vai dar uma leve rotacionada. Então eu vou dar um rotate 0, porque ele está inclinado, eu quero que ele fique reto, lembra? Eu estou criando o estado inicial. Ele entra reto e depois ele inclina. Então eu preciso que ele fique reto para depois a gente inclinar ele. Vou colocar um transition também, para poder ficar devagarzinho. Devagarzinho não, mas poder dar aquele efeito de transição. E também vou colocar um delay, porque se você... Transition delay, 0.3 segundos. Se você reparar, as coisas aqui, elas entram em tempos diferentes, ó. O carro entrou, inclinou, depois vem as letras. Então a gente precisa criar esse delayzinho. Eu vou salvar aqui, para nós aqui no item, ó. O carro já está reto. Tá legal. Beleza. É o que a gente quer. E aí depois a gente vai lá no carro e vai fazer aquela inclinação dele, ó. Cadê? Aqui dentro tem o image. Então, ó, ele vai entrar e aí depois a imagem vai rotacionar como a gente quer. Tá vendo? Eu tô deixando tudo pronto e daqui a pouco a gente vai automatizar tudo isso aí com o nosso HTML. Dentro do content, a gente vai ter que mexer nos carinhas ali, né? Porque eles também têm aqueles efeitos de ir entrando um por um. Dentro do content, eu vou selecionar alguns carinhas. Quem que eu vou selecionar? Eu vou selecionar aqui
o meu car information, o H2, o meu description e o meu information. Então, eu vou colocar aqui, ó, o car information, vírgula, o H2, vírgula, o H2, o description e também o ponto description, que é uma classe, vírgula, o ponto information, que também é uma classe. Eu preciso que esses caras, eles façam aquele efeito, né, de cada um entrando bonitinho. Então, eu já vou colocar um transform, um translate no eixo X e vou colocar aqui só de 200 pixels, tá? O item inteiro está entrando, só que agora eu quero que eles façam esse pequeno efeito, ó. O item, a gente já garantiu que ele entre, ó. Tá entrando o item inteiro. Só que tá vendo que os textos eles dão uma leve deslocada? Então, essa leve deslocada no eixo X, na horizontal, é esses 200 pixels que a gente está colocando aqui. Eu vou colocar um transition de 0.7, porque o carro entra primeiro e os textos entram depois. Tá bom? Então, a transição dos textos demora um pouquinho. E também a gente pode colocar um transition delay de 0.3. A animação dos textos demora um pouquinho mais, por isso que a gente colocou aqui 0.7 e aqui a gente colocou 0.5, tranquilo? E para fazer o efeito final, a gente pode colocar um transition delay um pouco maior para cada texto, para que, ó, tá vendo que esse aqui, o H2 entra primeiro, depois esse, depois... Então, a gente pode fazer isso também. Para isso, eu posso selecionar um por um. Então, primeiro eu vou selecionar o H2 e vou colocar um transition delay diferente para ele. Ele vai ser 0.5. Aí, eu vou selecionar o próximo. Deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. O próximo é o description. Então, o description, o ponto description, eu vou colocar um pouquinho maior. O delay, 0.7. Porque aí, o que é o delay? É o atraso dele entrar na tela ali para nós. Esse atraso vai ser maior ainda. E, por fim, o information eu vou colocar 0.9. Então, agora, cada um vai entrar num tempo ali na tela, tá certo? Rodolfo, mas eu não estou vendo nada, não tem nada na tela. Calma, que o JavaScript que vai disparar esses caras. O importante é a gente ir aqui no item, ó, e ver que a galera tá entrando, ó. Ó, eles estão entrando, e aí, conforme eles entram, a gente vai disparar ali, cada um, o seu efeito bonitinho, certinho, confia em mim que vai funcionar, tá bom? Se você for em um por um aqui, você consegue disparar o efeito, não tá do jeito que a gente quer ainda, se eu for aqui no Car Information, ó, tá vendo? É assim que vai acontecer, ó, tá funcionando, ó. Agora eu tô fazendo manual aqui, porque a gente vai disparar isso com o JavaScript, tá certo? Mas só um detalhe. Agora, para continuar a nossa aplicação, a gente precisa colocar o restante dos carros na tela, porque a gente tem 3 carros aqui, Porsche, Ferrari e Lamborghini, só que na tela a gente só colocou um. Por enquanto, era isso mesmo, porque agora a gente vai colocar os outros carros e você vai ver o que vai acontecer. Eu vou copiar o item inteiro aqui, ó, tá vendo? Copiei o item inteiro, vou duplicar uma vez, 2 vezes, tá bom? O primeiro é o Porsche, então vou colocar aqui, ó, 911 Turbo. O mínimo que eu espero de um programador é isso aqui, 911 na garagem, uma Ferrari na garagem, a Ferrari é conversível. Aqui você pode colocar a informação que você quiser, não esquece de trocar a imagem, Ferrari imagem 2, e uma Lambo na garagem também. Você que é programador, é o mínimo que você tem que esperar da vida. Fechou? Combinado? Vamos lá, vamos estudar bastante, vamos trabalhar bastante, que a gente realiza nossos sonhos, certo? E imagem 3, estamos com os 3 carros, só que vai acontecer uma coisa, ó. Não vai acontecer nada porque não tem, a gente não colocou os carros. Mas olha só, vou clicar aqui em Inspect e se a gente fazer o seguinte, você vai ver que tá os 3 carros aqui, ó. Eles não vão aparecer por causa do Transform, ó. Mas se eu tirar o Transform Translate que a gente tinha colocado, ó, quando entrar, tá entrando os 3 carros. Então, para isso, a gente vai utilizar o JavaScript para nos ajudar, mas eu já vou deixar isso pré-pronto, que é o quê? A gente vai colocar uma classe com JavaScript, aqui, ó, classe, por exemplo, Active. Ou seja, essa classe Active, ou ela vai estar no 911, ou na Lamborghini, ou na Ferrari. Só vai aparecer na tela quem tiver a classe Active. Eu vou deixar aqui no 911, porque a gente já pode deixar essa classe Active, os estilos dela pronto. Então, eu tenho o meu item aqui, correto? Finalizando o meu item,
dentro do list, eu vou ter essa classe que vai definir o item que está ativo e o que não está ativo. Qual que é a diferença? O item que não tiver ativo, eu já vou dar um opacity 0, ou seja, ele vai sumir, desaparecer. E o item que tiver ativo, eu vou até copiar, ele tem que ser ao contrário disso. Ó, esse cara aqui, que a gente está colocando no nosso item, eu estou jogando todo mundo para fora da tela, o translate x sem VW, ou seja, eu estou pegando e tirando ele da tela. Eu estou dando um opacity 0, ou seja, ele desapareceu. Agora, na classe ativa, quem tiver ativo, é tudo ao contrário. Então, o translate não é x, o translate é 0, ou seja, 0 ele vai ficar bem ali no meio da tela, e o opacity não é 0, é 1. Então, aqui na minha classe active, olha só, já até apareceu aqui na tela. Essas coisas ainda não estão no lugar porque a gente não disparou as nossas animations, nossas animações, mas agora não é importante a gente pensar nisso, tá bom? E aí, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Tudo ao contrário. Eu vou copiar esse content aqui, ó. O content está dentro do item e dentro também do active. Eu vou copiar aqui. Vou colar esses caras aqui. Na verdade, eu vou copiar esse aqui também, ó. Esses daqui também. E a gente vai inverter tudo. Então, esse aqui, que é a nossa imagem, o que eu vou fazer? O carro fica deitadinho, não fica? No estado final. Então, menos 20 graus. Eu não preciso disso aqui, tá bom? E o delay também não preciso. Eu só preciso da posição dele. Aquela galera, car information, H2, o description, o information, a gente pega, tira isso aqui. Não é translate x200, é 0, porque é o estado inicial dele. E acabou. Acabou. Eu errei, ficou faltando aqui alguma fechamento. O active fechou. Algum cara eu esqueci de fechar. Nesse copia e cola, ficou faltando fechar alguém. Deixa eu ver aqui. O content. Eu fechei o content aqui. Ficou alguém a mais ou a menos. Deixa eu colocar, acho que faltou um. Vou formatar. Agora sim, ó. Sumiu o vermelho. Eu tinha esquecido algum. E agora você vai ver, ó. Ah, já tá até fazendo um efeitinho. Você viu? Então, já tá bem legal. Já tá, ó. Já tá bem legal. O que a gente tem que fazer agora é os itens irem entrando. Se você clicar aqui em inspecionar, ó, o item active tá no Porsche. Se eu passar ele para... Se eu tirar ele do Porsche, ele some. Se eu colocar ele aqui na Ferrari, ó. Já tá funcionando. Só a cereja do bolo, a gente pode colocar um opacity nesse cara aqui também, ó. Nesses caras aqui também, ó. Vou colocar um opacity 1 aqui. E vou colocar nesses caras aqui um opacity 0. Para ele fazer o efeito, esse efeito de aparecendo. Vou tirar o active daqui. Vou colocar de novo no Porsche. Ah, moleque. Tá legal, tá bem legal. Agora, a gente quer fazer isso de forma dinâmica, né? Eu quero clicar no botão e quero que isso aconteça sozinho, bonitinho. Então agora, vamos para o JavaScript. Vamos para o JavaScript. Vou começar criando o nosso arquivo JavaScript e linkando com o nosso HTML. Eu vou criar aqui o scripts.js. Aqui embaixo do HTML, lá no final, aqui do nosso body, eu vou colocar aqui a tag script e o src dela, src, vai ser o nosso scripts.js. Vou formatar aqui o documento para deixar tudo organizadinho, já está organizadinho. E aqui dentro do scripts a gente vai começar o nosso código. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no JavaScript é mapear quem é quem. Eu preciso saber quem que é o botão, quem que é o texto, quem que é tudo, para que eu possa fazer o que eu preciso fazer. O nosso botão, se eu não me engano, eu não coloquei nada nele. Então, vou colocar um ID nele aqui. Esse aqui, o primeiro vai ser o botão de preview, o anterior, e o segundo vai ser o botão de next. Coloquei um ID. Eu vou colocar também uma classe aqui na nossa section. Vou chamar ela de container, que é o container que está todo mundo dentro.
tá bom? Aqui, então, eu vou começar. Vou criar aqui um let, o prev button é igual a document. Então, estou criando uma variável. Se você não sabe o que é isso, tem curso de JavaScript aqui no canal, explicando tudo isso aqui. Então, vai ter aqui no card, vai ter aqui embaixo o link para o curso. Eu vou lá no meu HTML, o HTML a gente chama de document aqui, e vou procurar um elemento pelo ID dele, e o ID desse elemento é prev. Aí vou ter o botão de next, que vai ser o next. Eu vou precisar pegar também a minha section, então vou chamar aqui minha section, que é meu container de document.getElementBy. Eu não preciso, na verdade eu não vou usar, eu vou usar o carry selector. Esse aqui eu estou pegando pelo ID, esse aqui eu vou usar o carry selector. E aí no carry selector tem que avisar que é uma classe, e a classe é a container. Tranquilo? Agora eu preciso pegar os meus items, tá certo? Todos os meus items. Os meus items estão dentro de container, então eu posso fazer isso aqui, ó. Vai lá dentro de container e procura todos os elementos. Eu não quero um. Aqui o carry selector é um só. Aqui eu quero todos. Eu quero todos os meus itens. Todos. Todos quem? Todo mundo que está dentro de list.item, certo? Todos os meus items. Eu também preciso pegar aqueles indicators, que é aqueles caras lá embaixo, ó, lembra? Os nossos indicators, que a gente vai trocar a cor conforme um tá ativo, outro não tá ativo. A gente vai trocar. Então, vou pegar eles também. Eu vou chamar de indicator. Vou pegar o document.carrySelector. Eu vou pegar ali a classe. Deixa eu até copiar aqui para não fazer cagada. Indicators, copiei. Colei aqui, ó. Quando é uma classe, eu coloco um pontinho na frente quando eu uso o carry selector ou carry selector all. E por fim, eu vou precisar também dos pontinhos que estão ali dentro dos indicators. Então, eu vou lá dentro de indicator, que eu peguei aqui, e vou procurar todos os meus pontinhos, que são esses caras aqui, ó. O L, LI. São essas LIs que vão ser os pontinhos que a gente vai trocar de cor. Então, lá dentro de indicators, eu já estou aqui dentro de indicators. Ó, eu já selecionei o indicators. Eu vou procurar uma UL e todas as LIs que tem dentro dela. Então, UL, LI. Carry Selector All. Estou pegando todos. Agora eu preciso saber quando o meu botão foi clicado para eu executar as ações, tá certo? Eu preciso saber, ó, cliquei no botão, beleza, agora eu vou executar o que eu preciso executar. Para isso, eu vou começar aqui com o prev button mesmo. Prev button, ponto, on click, ou seja, cara, me avisa quando esse botão for clicado. Eu vou usar uma nomenclatura aqui mais nova, né, que é de Arrow Functions. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, tem vídeo no canal de funções, tem vídeo no canal também de JavaScript. Eu vou fazer a mesma coisa para o Next Button, ou seja, quando eu clicar no botão, ó, eu vou colocar um console.log aqui para a gente ver se deu certo. Botão Next e o outro botão Prev. Tá bom? Então, tem o meu botão, eu sei quando ele foi clicado e vamos ver se está funcionando. Vamos passo a passo. Cliquei aqui no botão, ó, esse aqui é o Next e esse aqui é o Prev. Já está funcionando. Beleza, esse é o primeiro passo. Agora, o próximo passo é o quê? É eu trocar essa classe Active. A gente já deixou tudo pronto no CSS. Então, se eu tiro essa classe Active do primeiro item e coloco no próximo item, por exemplo, se eu clicar no Next, no botão Next, ele tem que tirar a classe Active daqui e colocar aqui. E aí já resolve o nosso problema. Então, como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo, eu vou começar fazendo o botão Next. Então, o primeiro passo é você tirar a classe Active do item atual. Eu vou criar aqui algumas variáveis que a gente vai utilizar. Então, vou criar um Active que vai começar em 0. A gente vai ter também um cara chamado First Position. Vou deixar aqui criado em 0. E a gente também vai ter o Last Position. Então, basicamente, a gente tem 3 itens, né? Tem o item, item, item.
Normalmente, quando a gente trabalha com itens, por exemplo, com arrays, a gente fala que o primeiro item é a posição 0, 1, 2 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? O meu item 1 vai ser a posição 0, o meu item 2 vai ser a posição 1 e o meu item 3 vai ser a posição 2. Se eu tivesse mais itens, eles iam continuando, tá bom? Então, a primeira posição é a 0, não a 1. Por quê? Porque a galera da programação gosta de começar pelo 0. Qual que é a minha última posição? Ah, minha última posição é a 2. Tá, mas isso aqui não é muito legal, porque se eu colocar mais itens, eu vou ter que ficar aqui alterando toda hora. Então, para não ter esse problema, eu pego aqui todos os meus itens, ponto length, menos 1. Por que length menos 1? Bem, qual que é o length dele? O que é o length? É o tamanho dele. Qual que é o tamanho dele? 1, 2, 3. A posição final não vai ser a 2? Vai. Então, é a quantidade de itens dele, menos 1. Se eu colocar mais um item, opa, o length dele agora é 4, só que a posição final é 3. Então, a última posição sempre é o itens.length menos 1. Já automatizei isso aqui para não ter que ficar pensando, ok? Tranquilo, a gente vai precisar desses carinhas aqui. Agora, lembra, a nossa primeira missão é tirar a classe. Quem que é o cara que eu tenho que tirar a classe? Quem eu tenho que tirar a classe é o cara que está ativo. Então, como que eu descubro quem está ativo? Eu posso criar aqui uma variável, chamar item old, o item velho, que eu vou tirar. Quem que é? Eu vou lá no meu, pode ser o container mesmo, container.carrySelector. Eu vou procurar um cara que tem a classe list, aqui no nosso caso, tem a classe item e também tem a classe active. Então, tem a classe item e active ali no mesmo elemento. Eu estou procurando um cara dentro de list que tem a classe item active. Esse é o cara que está ativo, não é? Sempre só um que vai ter. E aí, o que eu faço? Eu pego esse item old, eu já encontrei quem é o cara que está ativo. E aí, a gente tem uma opção aqui que chama class list, que é eu estou basicamente pegando as classes que tem dele. E aí, dentro desse class list, eu tenho um remove e eu vou remover a classe active. Então, cliquei no botão de next. O que ele vai fazer? Vai procurar quem está ativo e vai remover. Vamos ver se funcionou? Cliquei no botão de next. Opa! Removeu quem estava ativo. Removeu quem estava ativo. Deixa eu ver se ele está dando erro ali. Depois eu vejo o que é. Não, está dando erro, tá ok. Já removi quem estava ativo, mas não basta só remover quem está ativo. Eu tenho que botar alguém no lugar. Só que aqui, teoricamente, seria simples, né? Ó, eu tenho meus itens aqui. Item 1, item 2, item 3. Ah, então se o item 0 é o que está aqui, é só eu pegar o active, né? O active está em 0, eu coloco o active mais 1 e aí ele vai para o próximo item. O próximo item eu coloco a classe active e funcionou. Teoricamente, sim. Mas vamos supor o seguinte. Eu estou aqui. Eu estou no item 3. E agora? Não tem item 4. Então, eu tenho que fazer uma breve verificação nesse active aqui, ó. Que começa em 0, tá certo? Tá em 0. Fazer uma breve verificação antes de eu só sair jogando o active mais 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero mudar esse valor de active. Quero mudar ele. Mas antes de mudar ele, eu quero fazer algumas verificações. O active mais 1, ele é maior que o last position? Qual que é a última posição? É 2. Então, se eu chego no final, eu tenho que resetar esse cara. Se ele for maior que o last position, o que eu faço? Eu volto ele para onde? Eu volto ele para 0. Se não for maior que last position, aí sim, eu coloco active mais 1. Tranquilo? Então, agora eu já sei o valor do active. Se ele está em 0, ele vai para 1. Se ele está lá no final, ele volta para 0. Tendo o valor de active, agora ficou fácil. Eu vou pegar os meus itens, ó, todos os meus itens. Vocês já sabem quem são os nossos itens. Eu posso selecionar exatamente a posição que eu quero. Qual que vai ser a posição? Active, certo? Lembrando que ele começa em 0, então eu posso pegar a posição 0. Então, eu vou pegar o items na posição active e agora eu vou pegar o class list, só que agora eu não vou remover, eu vou adicionar uma classe, que é a classe active. Então, aqui eu estou tirando a classe do elemento que está, e aqui eu estou colocando no próximo elemento.
Lembrando que isso aqui, ó, galera, isso aqui, ó, é um if else, tá? Isso aqui é a mesma coisa que se active mais um. Entendeu? É igual active, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui é um if else, por assim dizer, resumido. Então, active mais um, maior que last position, se isso aqui for verdadeiro, coloca 0. Else, 2 pontinhos, tá bom? Isso aqui é um if, certo? Cliquei aqui, vamos ver se funcionou. Ó, opa, vamos lá. Agora vai a Lambo? A Lambo. Só que agora da Lambo tem que voltar pro Porsche. Voltou pro Porsche, então ele já tá inteligente, ó. Já tá funcionando. Já tá funcionando. Só que a gente só pensou num botão. A gente tem que pensar agora no próximo botão. Vamos fazer o próximo botão. Vamos lá. A gente tem aqui o Next Button. Vamos fazer agora o Prev Button ali. O que ele vai fazer? Prev Button, ele é basicamente o processo contrário. Por quê? Eu tenho o item, eu tenho o item, eu tenho o item. No Next Button, ele sempre tá indo para cá e depois volta. Aqui não, é o contrário. Ele sempre vai estar indo para cá e depois ele volta. Então, vai ser bem parecido algumas coisas. Eu vou até copiar e colar aqui, tá bom? Para remover o item, ele sempre remove igual, só que aqui eu vou ter que fazer outras verificações nele. Por exemplo, cara, pega o active. Agora, não é active mais um, é menos um, porque agora eu tenho que verificar que eu vou estar voltando. Então, se eu estou no 1, eu quero ir para o 0. Mas antes de voltar, eu tenho que verificar. O active menos 1, ele é menor que o meu first position? Por que é menor que first position? Se ele está no 0, ele não pode ser menor que 0. Quem que é o first position? First position é 0. Então, ele não pode ser menor que 0, não tem como ir negativo. Então, se ele tiver aqui na primeira posição, que eu jogo, ou seja, se ele for 0, active menos 1, vai dar 0, menos 1, menos 1. Ou ele está menor que first position. Se ele tiver menor que first position, ele tem que ir para o final. O final é quem? Quem que é o final? É o last position. Então, se ele chegou aqui, ele tem que ir para o last position. Se não, eu pego o active e dou menos 1. Não é mais 1, é menos 1. Porque se eu estou aqui, eu quero voltar a 1. Bom, é um pouquinho diferente a lógica, mas é parecido. E aí, encontrando o active, eu consigo selecionar o item que eu quero. Fui para frente, beleza. Agora para trás, Porsche. Agora tem que voltar para Lamborghini. Voltou. E deu a volta. E deu a volta. E deu a volta. E deu a volta. Pô, bem legal. Mas não acabou ainda. Não acabou. Por quê? A gente tem que mexer aqui nesses dots aqui, ó. Eles não estão mudando. Não estão mudando. Tem que mudar. Tem que mudar. Então, vamos mexer nesses caras. Vou começar aqui no botão Next. Então, o que a gente vai fazer com os nossos pontinhos, esses aqui, ó. Eu estou um pouquinho na frente de vocês, mas dá para ver, né? O que a gente vai fazer com eles é bem parecido com o que a gente fez aqui. A gente vai pegar, retirar o atual, a classe Active. Lembra que esses caras têm a classe Active já, que a gente já colocou. E vai colocar, então, basicamente eu vou tirar a classe daqui e vou colocar no de baixo. Então, vai ficar bem parecido com o que a gente fez aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, .old, bem parecido. Só que aqui, em vez de eu pegar o container, eu pego o meu indicator.carrySelector e aí eu vou procurar quem que tem a classe Active e retiro a classe dele. Então, é só eu procurar uma UL que tem uma LI que tem uma classe Active. Encontrei uma UL aqui dentro que tem uma LI que tem uma classe Active. O que eu faço? Eu sumo com ele. Então, .old.classList.remove classe Active. Beleza, já removi a classe. Só que não basta só remover a classe. Agora eu tenho que adicionar a classe no próximo. Para isso, lembra que os meus dots aqui é parecido com os meus itens. Eu tenho dots 1, dots 2, dots 3 e assim por diante. Então, é sempre aquele mesmo esquema. Vai para cá, vem para cá. Então, é sempre baseado no active aqui, ó. Posição 0, 1, 2. Lembrando que o active aqui, ó, começa com a posição 0. Então, a gente pode utilizar o active, porque ele sempre vai estar aqui bonitinho na posição que eu preciso. Então, o dots na posição active, o que eu faço com ele? ClassList,
Só que agora eu não vou remover, eu vou adicionar a minha classe Active. Bem parecido com o que a gente fez aqui no Items, ó. Procuro o item com a classe Active e adiciono aqui. Vamos ver se funcionou? Cliquei aqui, ó. Ó, tá mudando a cor, ó. Tá vendo, ó? Tá mudando a cor. Só que não tá mudando o número. Vamos mudar o número para ficar bonitinho. Quem que é esse número? Eu vou lá em Indicator, pegar os meus indicadores. Esse número é este cara aqui, ó. O number, tá certo? Preciso mudar esse número que tá aí. Para isso, eu pego o meu indicator.carrySelector. Preciso selecionar quem? Uma classe, que é a classe number. Classezinha, classe number. E nessa classe number, eu vou dar um ponto innerHTML. O que é o innerHTML? Eu posso usar o innerHTML, posso usar também, tem o innerText. Esses caras, eles basicamente, eles vão mudar o texto que está aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse texto que é o que a gente quer mudar. De 01 para 02, 03 e assim por diante. Tá bom? Tem o innerHTML, tem o innerText, eu vou usar o innerText. Ou seja, o que eu vou colocar nesse texto? Basicamente, eu vou colocar o meu Active mais 1. Por que Active mais 1? Bem, o Active, ele é a posição 0. Então, mas eu não quero colocar 0 lá. Eu quero colocar 1, 2, 3. Então, Active mais 1. Pera aí. Indicator, Carry Selector, Number, innerText é igual a Active mais 1. Eu salvei aqui. Ele não está colocando. Eu vou colocar o innerHTML, deixa eu ver. O innerText não está funcionando. Deixa eu ver. InnerHTML. O innerHTML funcionou. Depois eu fuço para ver por que o inner. Ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Tá funcionando. Para dar mais um charme, a gente pode colocar um 0 na frente. Então a gente faz isso aqui, ó. Coloca um 0 mais Active mais 1. Clica com o botão direito, deixa eu formatar aqui para ver se tá tudo bonitinho. Beleza? Então, o innerHTML, 0, Active mais 1. Fui aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. Tá? Bem legal. Só que temos um problema. Eu fiz pro Next, agora eu tenho que fazer, ó, pro Prev, ó. O Prev não tá funcionando. Vamos fazer pro Prev. Vamos fazer pro Prev. A parte do Prev, ela vai ser idêntica. Vai ser a mesma coisa. É só copiar e colar aqui. Só que, qual que é o problema? Tá repetindo muito código, ó. Isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual. Em vez de eu ficar repetindo o código, vamos criar uma função aqui. Vou chamar de setSlider. E aqui dentro eu coloco todo o código que se repete para os dois. E aí é simples, é só eu chamar a função. Esse pedaço de código vai retirar a classe do item antigo. E esse aqui vai trocar os dots ali embaixo, né? Os pontinhos. Então, vou colar aqui dentro. Vou deletar daqui. Deixa eu organizar o meu código. E aí, o que eu faço? Eu chamo o setSlider. Então, olha a sequência. A gente fala de lógica de programação, quem quer aprender lógica de programação, o que tem que acontecer em qual ordem? Primeiro eu defino quem é o item ativo, né? O Active. Depois eu entro aqui, já com o item ativo, já com o número do Active certinho. Eu entro aqui, removo, mudo dots e por último eu vou lá e trago o item certo para a tela. Então o setSlider vai ficar aqui no meinho. Depois de eu definir o Active e antes de eu colocar o item ativo. Por quê? Se eu coloco o setSlider depois, ele vai colocar o item ativo e já vai remover ele aqui. E não é o que eu quero. Então, primeiro, ele precisa remover o antigo para depois colocar o novo. E antes de remover o antigo e colocar o novo, eu preciso saber a posição ativa atual. Faltou aqui também, ó. Salvei. Vamos ver se funcionou. Então, vou para lá. 02, 03, volta para o 01. Ao contrário, 01, 03, 02, 01. Opa, tá funcionando legal. Já tá funcionando. Mas ainda temos detalhes. Temos que arrumar aqui embaixo. Temos colocar aquela sombrinha aqui. Também temos que publicar, para você aprender como publica, para você já ganhar uma grana, já mostrar pra galera. E também tem um detalhe bem legal. Tá vendo que esse aqui, ó, quando eu coloco o slider anterior, ó, o carro vem de cá, ó, vem do lado esquerdo, ó. Por quê? Eu tô clicando desse lado. Quando eu clico do lado direito, ó, o carro vem do lado direito. O nosso sempre tá vindo do mesmo lado, ó.
sempre vem do mesmo lado. Por que ele sempre vem do mesmo lado? Por quê? Porque na hora de criar a animação, se a gente for aqui nos styles da animação, a gente sempre faz um translate de 100 VW. Se eu colocar menos 100 VW aqui e aqui também, ó, menos 200, ele vai vir do outro lado. Então, ó, eu troquei lá, olha só, tá vindo do outro lado. Ah, então seria legal o quê? Quando eu apertar este botãozinho aqui, ele vem do lado direito. Quando eu apertar este botãozinho, ele vem do lado esquerdo. Como que eu faço isso, Rodolfo? Seguinte, como que eu faço? Eu vou criar uma variável aqui. Sim, eu posso criar variáveis aqui no meu CSS. Então, eu posso colocar aqui, ó, underline, underline não, tracinho, tracinho. Eu posso chamar do que eu quiser. Vou chamar ela de calculation. E vou falar que o calculation, ele vai valer 1. Por quê? O meu objetivo é que isso aqui seja o 100 ou menos 100. Como que eu faço para inverter um número? É só multiplicar ele por menos 1. Então, se for 1, vai ficar positivo. Se for menos 1, negativo. Ou seja, quando eu apertar para um botão, ele vai ser 1, ou seja, vai vir de um lado. Quando eu apertar o botão de prev, ele vem do outro lado. Ele começa com 1, o nosso calculation. Aí eu faço o seguinte. Aqui dentro, eu posso chamar, eu vou fazer esse 100 vezes ou 1 ou menos 1. Para isso, eu coloco o asterisco. Na verdade, vou ter que fazer uma coisa que é o seguinte. Aqui, eu coloco um cara chamado calc. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um cálculo, então eu preciso colocar esse calc. Qual cálculo que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Esse cara vai ser vezes 1 ou vezes menos 1. Aí eu coloco var, porque eu estou chamando uma variável, e aí eu falo que eu estou chamando a variável calculation. Tá certo? E aí a gente vai trocar o valor de calculation lá no CSS. E eu faço a mesma coisa para esse cara. Então eu falo que aqui vai ser um calc, vai ser um cálculo. Que cálculo? Isso aqui vezes a minha variável, que é o calculation. Então, por enquanto, o calculation vai estar como 1, então tudo para o mesmo lado. Só que aí, agora, lá no JavaScript, eu vou mudar essa bagaça do calculation e aí ele vai alterar para o lado que eu quiser. Eu vou começar aqui pelo next e basicamente eu preciso pegar esse cara aqui. Ele está dentro de list. Eu não tinha mapeado list, mas a gente pode mapear aqui. Ó. Então, vou colocar let list é igual a... Está dentro de container.carrySelector.list. Beleza. Então, eu vou pegar aqui a minha list. Opa, aqui, ó, no botão next. Eu vou pegar a minha list.style, porque eu quero mudar um style. E aí, dentro de style, eu tenho uma propriedade chamada setProperty. Eu não sei porque o VS Code, às vezes, ele dá uns paus e ele não completa. Mas aqui é style.setProperty. Eu quero trocar uma propriedade. Que propriedade que eu quero trocar? Eu quero trocar o calculation. Beleza? Para qual valor? Aqui eu quero trocar para 1. Quando for next é 1. E aí eu faço a mesma coisa pro prev. Só que o prev não vai ser 1, vai ser menos 1. Porque aí ele fica negativo e aí ele puxa do outro lado. Salvei. Aqui é o list style, setProperty 1, menos 1. Vamos ver se funcionou. Então fui para esse lado. Ó, tá vindo de lá, ó. Tá vendo, ó? Tá vindo de lá. Tá vindo do lado esquerdo. Vindo do lado esquerdo. Coloquei aqui, beleza? Ó, agora tá vindo do lado direito. Agora, ó, vindo do lado esquerdo. Boa, tá funcionando. Mas não acabamos, temos que publicar e colocar nossa sombrinha aqui, que eu tô devendo para vocês a nossa sombrinha. Essa sombra, a gente coloca ela na nossa imagem. Cadê a nossa imagem? Ó, a gente vai subir. Aqui, ó. A gente tem car image e a gente tem nossa imagem. Lembra que a gente utilizou o after e o before? Aqui a gente também pode usar o after. Na verdade, a gente não usou o after, a gente já utilizou o before. A gente vai utilizar o before de novo. Então, eu vou selecionar aqui o before, certo? Aqui da nossa div mesmo. Então, eu quero colocar algo antes, quando eu uso o after ou before, antes, depois, eu quero colocar alguma coisa. Nesse caso, o meu content vai ser vazio. Não tem conteúdo nenhum, a gente vai colocar tipo um box shadow, tipo uma sombrinha, ó. Nosso objetivo é colocar essa sombra aqui embaixo, tá vendo? O nosso tá sem sombra. Então, o conteúdo vai ser vazio. Eu vou dar um position absolute.
Vou dar um background color hashtag 000, que é o nosso preto. Width de 100%, para ele ocupar todo o espaço ali da imagem. Um height de uns 100 pixels já está de bom tamanho. Top 150, tá de bom tamanho, 150%. E left 50 pixels, para dar uma deslocadinha. E vou dar um border radius de 50%. E filter, vou colocar uma opção chamada blur, vai ficar meio esfumaçado, o blur dá esse meio esfumaçado. Um blur de 50 pixels. Bom, basicamente eu estou criando isso aqui, ó. Vendo? Basicamente eu criei um quadrado, só que com blur. Ó, tá vendo? Eu criei um quadrado aqui embaixo, conteúdo vazio, mas eu coloquei que ele tem o width de 100%, height de 100 pixels, posicionei onde eu queria, só que, o que eu estou fazendo? Estou colocando um blur, e aí fica esse esfumaçado aqui. Ficou bem legal, mas agora é a parte mais importante, porque não adianta nada você fazer tudo isso aqui se você não publicar, ó, não colocar no ar. Então, bora colocar esta aplicação no ar, bora. E se nesse momento você ainda não deixou aquele like, não se inscreveu no canal, tá vacilando, tá bom? E agora, como que a gente coloca isso aqui no ar? Bora lá que eu vou te ensinar. Olha, tem vários serviços para você colocar seu site no ar. Tranquilo? Eu já usei vários, quase todos. Um dos que eu mais gostei foi a Hostinger. Inclusive, eu conversei com eles. Aqui embaixo vai ter um link. Caso você escolha a Hostinger, usa o link aqui embaixo que você vai ter desconto. E tem um super cupom de desconto, ó. Eles têm planos a partir de R$ 6,99 por mês. Mas eu recomendo esse de R$ 10,90 porque já vem com o seu domínio. Então você já consegue um domínio lá, meusite.com.br, nesse plano aqui. E nós temos um desconto extra. Se você for lá na hora de adquirir, colocar aqui o cupom DEVCLUB, ó, DEVCLUB, DEVCLUB, aplicar, você ganha um desconto extra de 10%. Beleza? Depois de adquirir aí qualquer plano, você vai cair nessa tela aqui. Clica em sites, depois que você já estiver logado. E aí você vai clicar em adicionar site. Eu vou colocar aqui em ver todas as opções. Vou criar um site. Posso pular essas configurações que eu não quero. E aí eu preciso colocar meu domínio. Toda vez que você vai colocar um site na internet, precisa ter um domínio. Se você pegou um plano de domínio grátis, você pode escolher aqui, ó, FP Selection 22, um exemplo. E aí ele vai te falar se está disponível ou não. E caso você queira, ele vai dar a opção aqui de você adquirir o seu plano, adquirir seu domínio. Caso você não tenha pego um plano que tem o domínio, você pode comprar, ó, R$19,90 por ano, você pode ter esse domínio, ou você pode trazer um domínio que você já tenha. Por exemplo, eu tenho o domínio rodolfomori.com, que eu já comprei lá em outro lugar. Eu posso trazer para cá, dentro da Hostinger, ó, registrado em outro lugar, confirmar propriedade. Vou clicar em próximo, depois eu confirmo minha propriedade, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal também ensinando mais essa parte de DNS, de domínios, tudo mais. Mas o objetivo aqui é colocar no ar. Já selecionou aqui, ó, em sites, já vai aparecer para mim o meu domínio aqui, ó, rodolfomori.com, se você comprar o seu. Você clicou aqui em painel de controle. E agora para colocar no ar é bem simples. Gerenciador de arquivos vai estar vazio, basicamente. Aqui o gerenciador de arquivos, porque a gente não colocou nada, deixa ele carregar aqui. Não coloque o seu site aqui, coloque ele aqui dentro. Eu vou clicar em Public HTML. Esse arquivo que está aqui você pode deletar. Deletei, ok? E clica aqui na setinha para adicionar seus arquivos. Vou clicar aqui em Arquivo. Vou lá nos meus arquivos. Selecionei todos. Open. E faltou minha pasta com imagens. Então eu vou aqui de novo. Pasta, imagem, upload. Pode fazer o upload. Acabou. Já está no ar. Simples assim. Se você voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Ele tem a opção, ó. Deixa eu só atualizar aqui para ele pegar meus arquivos. Ó, site de prévia. Já tá aqui publicado, bonitão, o nosso site na internet. Esse aqui é a prévia, beleza? Por que não tá funcionando ainda? Porque eu não apontei o meu domínio para cá. Meu domínio está em outro lugar, então eu preciso confirmar que a propriedade é minha. Não vou fazer isso nesse vídeo, mas você já viu como é bem simples. Aqui na Hostinger também, eles têm aqui, ó, a caixinha onde você pode clicar e pedir a ajuda deles. Mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda-feira também tem live. Meus links estão aqui embaixo e vejo vocês semana que vem, no próximo vídeo, mas vou deixar 2 vídeos bem legais aqui para você assistir.